Bom dia, meus irmãos e amigos, a paz. Bem-vindo ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, nossa igreja, nossa família, e o pastor Paulo Pereira comentando nesse 9º dia de março os textos bíblicos que correspondem ao plano de leitura anual. No livro de Números, capítulo 11 e 13, são episódios importantes conectados com o dia de ontem. Na leitura já mostrava que Moisés, diante daquele povo que nós comentamos, não é? Os que viviam pelas extremidades, murmurando, se queixando, os que influenciavam também os israelitas, ou seja, aqueles que não se identificavam, não eram tão comprometidos com o povo, acabavam então trazendo dissabores, né? E é aí que Moisés, ele fala com Deus: não consigo carregar sozinho toda a carga, todo esse povo, né, com suas demandas. Ele estava se vendo mesmo totalmente sem as condições. Foi aí que Deus então disse: tu reúne 70 líderes, e sobre eles eu vou também repartir da unção que há sobre você, vou colocar neles. E é aqui nesse capítulo 11, do versículos 24 em seguir, que aparecem então esses homens líderes, né, com esta unção de Deus, e eles saem entre o povo e começam a profetizar. Haviam 2 que não puderam estar junto na reunião, não há os motivos aqui, mas que também receberam desta porção de Deus e dessa capacidade de profetizar no meio do povo. Se chamava Eldade e Medade. Mas alguém foi falar com Moisés, né? E Josué, que era um auxiliar próximo, né, de Moisés, estava sempre junto, ele se doeu por Moisés e disse: impeça eles. E Moisés disse: não, oxalá, né, tomara que todo Israel profetizasse. Eu me recordo aqui de uma passagem lá no Novo Testamento que também Jesus foi questionado pelos seus discípulos quando alguém, né, que era discípulo de João, também seguia batizando no nome de Jesus. E Jesus disse: deixa lá, quem não é contra nós é por nós. Então a visão do reino, das coisas de Deus, elas são muito mais excelentes, grandiosas, do que às vezes a nossa visão limitada consegue perceber. Há muitas opiniões, muitas pessoas parece que querem saber entender de tantas coisas, mas a dimensão dos céus, de Deus, do reino, gente, é tão grande que às vezes nós não compreendemos. Então devemos de nos calar e esperar então o que é de Deus permanece, o que não é, não vai permanecer. E aqui também é uma tragédia, né? Além do povo, dessas pessoas, dos estrangeiros, ou seja, daquele povo que saiu junto, que traziam uma carga difícil, né, para Moisés, com as murmurações, agora sua própria irmã e o Arão, seu irmão. A família ali tem um problema de soberba, de orgulho, e aqui Miriam e Arão falam mal de Moisés, que casou com uma mulher, né, de origem cuxita. Os intérpretes estudiosos, né, entendem que é a maneira discriminatória, né, de chamar de negros, né, e assim era como uma mulher negra, uma mulher cuxita, que era a esposa de Moisés. E isso, então, o Senhor chama eles e eles não perceberam, mas nessa murmuração, nessa posição do coração deles, no orgulho deles, Deus ouviu o que eles falaram e chamou eles à parte e colocou diante deles. Com Moisés eu falo face a face, porque eles também, né, se diziam que falavam em nome do Senhor, Deus falava por eles, mas ele disse: com Moisés é diferente. Então tem a sua princípio de liderança,
O princípio de submissão, de obediência são partes. Veja que Deus mesmo sempre trabalhou com os líderes e os líderes levavam ao povo a palavra do Senhor. E aqui ela ela tem um juízo de Deus, né? Fica leprosa, eles têm que acampar e esperar por 7 dias até que ela passasse pela purificação para então seguir a caminhada pelo deserto. Então, assim, nessa leitura, também nos impressiona mais um problema difícil para Moisés, né? Quando ele envia os espias para a terra e eles trazem, né, também a colheita de lá, os 12, cada um representando uma das tribos, e também um cacho de uva carregado por 2 deles, né? Alguns sugerem ser Josué e Calebe, que carregava aquele cacho tremendo, né, de uva, mostrando fruto tão lindo da terra prometida. Mas ali 10 deles trouxeram notícias que se espalhou no meio do povo, desencorajadoras, né? Não que não fosse como eles falaram, mas eles falaram de modo de que aquilo que Deus prometeu não seria possível cumprir. Esse foi o grande problema. Gente, vamos crer na palavra, vamos obedecer a palavra e vamos estar certo que Deus sempre vai estar conosco para nos dar a vitória. Bem, aqui então Jesus já está, né, saindo do ambiente da celebração da Páscoa, está no monte, ou seja, junto ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras, e ali então o traidor Judas chega com aqueles que ele se vende, né, para entregar o Filho de Deus. Mesmo nessa ocasião, aqueles que se diziam muito firmes, muito fortes, queriam talvez na sua força dizer que não negariam, estariam juntos. No fim, todos falaram que não abandonariam Jesus e abandonaram naquela hora. Mas somente o amor e a graça do Senhor é que pôde tratar com eles e resgatar eles e dar novas oportunidades. Se aqui uma palavra do Salmo 52, se você gosta de destruir os outros com suas palavras, seu mentiroso, por isso Deus o destruirá de uma vez por todas. Ele o tirará de sua casa e o arrancará da terra dos vivos. É muito sério a questão da murmuração, né, das distorções, das mentiras. Isso nunca deve estar no meio do povo de Deus. Deus guarde a todos nós para mantermos fiéis e confiarmos na sua graça e na sua direção. Amém.